Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de fluxo e caixa e veremos atividades de investimento. Bom, como nós falamos nas últimas aulas, o fluxo e caixa se divide em 3 itens. Nós vimos atividades operacionais e agora veremos atividades de investimento. Bom, atividades de investimento são as referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Vocês lembram o que eram equivalentes de caixa, né? São itens de até 3 meses. Curtíssimo prazo e que não afetam o quê? O valor final do item que foi investido. E se afetam é quase que irrisório, 1, 2, 3, até R$10 no máximo. Não tem um acréscimo muito alto. Então, hoje nós veremos o que estão relacionados à atividade de investimento. A atividade de investimento sempre, em todos os itens relacionados a isso, é de longo prazo. Não existe investimento de curto prazo. Por quê? Exemplo, um exemplo bem cotidiano e bem normal. Quando a pessoa vai falar assim, eu quero ter um sonho. Esse sonho geralmente acontece de que forma? É um sonho de longo prazo. Então quando uma pessoa fala assim, eu queria comprar um carro, queria comprar um apartamento, queria fazer uma faculdade, né? O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo um investimento do quê? A longo prazo. Por quê? Porque por mais que a pessoa tente, ela não consegue fazer alguns itens a curtíssimo prazo. Exemplo, uma faculdade você não consegue cursar em menos de 4 anos. Um apartamento ou uma casa, você não consegue comprar, às vezes, dependendo da pessoa, infelizmente ela não consegue comprar à vista. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a longo prazo. E se você for comprar um carro também, o que vai acontecer? Você vai financiar esse carro. Então, tem tudo isso. E isso é o quê? É o investimento que você faz para você mesmo. Então, a empresa também ela faz investimento. E esse investimento que a empresa realiza é geralmente em longo prazo. Por quê? Porque ela sabe que o retorno é certo. É certo e líquido. Então, ela não precisa se preocupar em pagar já. Ou até mesmo fazer o negócio à vista. Ela faz o investimento a longo prazo para quê? Para que ela tenha fôlego de ir pagando e ir vendo o negócio acontecer. Tá ok? E vamos lá. Bom, normalmente relacionam-se com o aumento e diminuição de ativos de longo prazo, não circulantes, que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. O que é isso? Então, o que significa isso? É simples. Quando a gente fala longo prazo e está relacionado a não circulante, é tudo que a empresa vai receber depois de um período, por exemplo, 12 meses. Exemplo, você vendeu R$4.500 na sua empresa e você fez um acordo com o seu cliente de que ele vai começar a pagar depois de 12 meses. Ou seja, o primeiro pagamento desses R$4.500 vai ser só daqui 12 meses. Ele tem essa carência. Então, isso é um tipo de ativo de longo prazo. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que receber, porém ele está lá na frente. E o que significa quando nós falamos que é diminuição, aumento de ativos de longo prazo? Nada mais é do que você saber como é que você vai movimentar a sua empresa sabendo que esses valores que você tem para receber estão lá na frente. Então, você tem que saber administrar o que você vai ter de aumento ou redução de ativos. E esses ativos, geralmente, eles são para quê? Para se produzir bens e serviços da sua empresa. Ok? E vamos ver se o pessoal da rua tem alguma dúvida.
As atividades de investimentos são sempre em longo prazo? Ótima pergunta. Sim, atividades de investimento sempre são de longo prazo. Por quê? Porque você vai ter um investimento, né? E como que funciona isso? Você sempre vai saber que existe uma carência para se pagar ou para se receber, e isso é lá na frente, é sempre superior a 12 meses. Então você saberá que existe esse item, ok? Vamos lá, continuando. Então, relaciona-se com aumento e diminuição de ativos de longo prazo, não circulantes, que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. E incluem concessão e recebimento de empréstimo, aquisição e venda de imobilizado e de participações societárias e investimentos, aplicações financeiras, inclusive de curto prazo, não classificáveis como equivalentes de caixa. Eu vou explicar os 3 itens. O primeiro item, a concessão e recebimento de empréstimo, funciona da seguinte forma. Quando você pega um empréstimo, existe sempre uma carência. Essa carência é o seu gerente que pode te dar. E ele te dá de que forma? Começa a pagar daqui 12 meses, paga daqui 24 meses. Aí você vai falar, pô, mas isso é impossível. Não, não é. Por que não é? Porque dependendo da quantidade de produtos que a empresa possui no banco, né? Ou seja, CDB, investimento e assim vai, o banco começa a ponderar essa carência para quê? Para que você tenha um fôlego para começar a pagar. Então, existe sim a possibilidade de você receber o empréstimo hoje e começar a pagar daqui 12 meses, daqui 1 ano e meio. Então isso é possível e mensurável. O outro item, aquisição e venda de imobilizado e de participações societárias, ou seja, investimento. O que é isso? Você vai comprar ou vender itens que estão dentro da sua empresa e você vai receber ou pagar daqui a 1 ano. E isso já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque são itens que são bens ou não duráveis. Porém, existe sim essa forma de comercialização. E quando a gente fala de participações societárias, o que é isso? Você vai ter um novo sócio, né? Ou até mesmo um novo investimento dentro da sua empresa, e esse sócio ou esse investimento que foi realizado, você começa a pagar pelo investimento daqui 1 ano, daqui 2 anos e assim vai, ou conforme o contrato que vocês fizerem. Então isso sim é a forma como nós realizamos esse tipo de pagamento ou monitoramento ou gestão financeira. E aí por fim nós temos aplicações financeiras, inclusive as de curto prazo, não classificáveis como equivalente de caixa. O que é isso? Equivalente de caixa é tudo que é de curto prazo, porém nós temos sim um outro tipo de investimento que ele pode ser considerado de curto prazo, porém que ele é altamente rentável. O que pode ser isso? Ele pode ser um investimento em algum tipo de fundo de investimento que ele vai dar, e já é pré-estipulado que esse fundo ele só vai durar no máximo 3 meses, 4 meses, porém o rendimento, a rentabilidade dele é extremamente alto. Por ele ser de rendimento extremamente alto, ele é classificado como investimento, ou seja, ele não é classificado como equivalente de caixa. Por isso, é a única forma de que algo de curto prazo seja possível ser classificado como item de investimento. E agora vamos para a curiosidade. Através das atividades de investimento, pode-se avaliar onde a empresa está investindo os recursos do caixa gerados em sua operação e os recursos obtidos junto a terceiros, acionistas e credores.
indicando se o investimento está acima da sua capacidade de geração de caixa ou acima de sua capacidade de se financiar junto a terceiros. Que legal essa curiosidade! E vamos continuar a aula. Bom, quando a gente fala de investimento, nós temos as entradas também. As entradas são venda de ativos imobilizados usados na produção ou prestação de serviço, recebimento de vendas de participações em outras empresas, resgate de aplicações financeiras, resgate de investimentos permanentes. Ou seja, é tudo aquilo que é de longo prazo. Nada disso que foi falado aqui é de curto prazo. Fora que tudo que for recebimento de vendas e venda de ativos imobilizados, ele sempre será em comum acordo com a outra parte. Ou seja, a outra parte, junto com você, já fizeram um acordo de que nós vamos receber ou pagar daqui 12 meses. Ok? E as saídas, que é compra de ativo imobilizado, pagamento no ato da aquisição de participações em outras empresas, participações societárias, realizações de aplicação financeira e empréstimos concedidos. Ou seja, é tudo aquilo que você vai pagar. Você vai pagar o quê? A compra do ativo imobilizado, o pagamento no ato da aquisição de participações de outras empresas. Ou seja, eu tenho uma empresa, mas eu quero investir em uma outra empresa. E eu só vou pagar o dono daquela empresa que estou comprando a partir do 12º mês ou daqui 1 ano e meio, porque eu quero ver se a empresa vai dar lucro. Se a empresa der lucro, eu começo a pagar ele de uma outra maneira. Então isso já é em comum acordo. E aí, realizações de aplicações financeiras e empréstimo concedido. Ou seja, você começa a pagar esses credores a longo prazo. Por quê? Porque você precisa de um fôlego para conseguir o quê? Fazer com que a empresa cresça novamente e tenha um giro de capital para quê? Para você pagar. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.